Glória a Deus. Eu quero falar sobre como vencer gigantes. Como é que nós podemos vencer gigantes? E sabes, meu querido, quando nós vamos numa viagem missionária, nós muitas vezes nos deparamos com gigantes. E muitas vezes, quando vamos numa viagem missionária, nós aprendemos a depender de Deus e a usar os princípios que Ele nos deu para vencer gigantes. E sabes, eu nesta viagem missionária eu meditei muito nesta palavra que eu vos vou dar hoje e quero muito apresentá-la a vocês. Não só no contexto missionário, vencer gigantes, principados, potestades que estão a dominar as nações e que nós temos que enfrentar e vencer em nome de Jesus e colocar todo o principado debaixo dos nossos pés. Como diz a palavra, que Ele está aguardando até que todo o poder, domínio, principado e potestade seja colocado debaixo dos seus pés. Então, irmãos, quando nós vamos numa viagem missionária, nós temos de ter revelação e consciência que nós vamos estar a enfrentar gigantes. Mas não só quando vamos numa viagem missionária, mas nós enfrentamos gigantes também no nosso dia-a-dia. Nós enfrentamos gigantes no nosso viver cotidiano. Gigantes que nos aparecem para nos desafiar, para nos intimidar, para nos enfraquecer. Gigantes como o desemprego, gigantes como a enfermidade, a doença, gigantes como problemas na família, na educação dos filhos, relacionamento conjugal, problemas profissionais, com fornecedores, com clientes, com empregados, com patrões. Gigantes se nos deparam e nos parecem colocar à frente. E hoje eu quero falar, tomando como exemplo a grande batalha escrita na Bíblia, quero usar esse exemplo para nós podermos retirar dela, das Escrituras, os 5 princípios que nos darão a vitória sobre os gigantes. Amém? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver como obter a vitória sobre os gigantes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Irmãos, a história, a batalha mais famosa da Bíblia e da história, não foi entre 2 exércitos, mas foi entre 2 pessoas. Já ouviram falar do David e do Golias, não foi? A batalha de David e Golias. E é sobre isso que eu quero falar hoje com os irmãos rapidamente, não temos muito tempo, mas eu penso que vai dar certo. 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. E vamos ver a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu não vou ler para não demorar muito tempo, vou contar a história rapidamente. David, ele era um jovem com apenas 17 anos de idade. E o que ele fazia na vida era tomar conta das ovelhas do seu pai, Jessé. Ele era pastor das ovelhas do seu pai. Enquanto que os irmãos dele, mais velhos, eles eram soldados do exército de Saul. E os israelitas estavam a lutar contra os filisteus. Os filisteus, para quem não sabe, hoje são os palestinianos. A faixa de Gaza é o lugar onde Golias saiu para desafiar os exércitos de Deus, do Deus vivo. Então, por exemplo, os palestinianos são chamados em Israel como filisteus. Eles não chamam palestinianos, chamam filisteus. Então, nós já vimos que o conflito que existe entre os palestinianos e os israelitas já existe há milhares de anos. Esta história foi escrita há 3.500 anos atrás. Há muito tempo atrás. Então, nós já vemos que as coisas não é de agora. Não é só agora que existem problemas naquele lugar. Sempre existiu. Já há muito tempo existiu. Então, a Bíblia diz-nos que David, ele era um jovem, ele não era um homem de guerra. Mas a Bíblia diz que Deus reprovou Saul por causa do coração errado de Saul. Deus rejeitou Saul e Deus procurou e encontrou Davi e achou em Davi um homem segundo o seu coração. A Bíblia diz assim, Deus diz assim, achei em Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então a Bíblia diz que Deus mandou Samuel ungir Davi, e Samuel foi até à casa de Jessé, mandou chamar Davi, e ungiu Davi como rei de Israel. A Bíblia diz que foi um momento muito bonito, e David, o mais novo, o filho até que tinha sido esquecido pelo pai, que estava lá longe com as ovelhas,
A Bíblia diz que foi esse que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Ok? Pouco tempo depois disso, a Bíblia diz que os filisteus desafiaram os israelitas para a batalha. E os exércitos do rei Saul se juntaram em fileira contra os exércitos dos filisteus. Mas os filisteus enviaram o seu melhor soldado, Golias, para desafiar os exércitos de Israel, colocando um desafio que na época era muito usado. Com o objetivo de poupar soldados e homens para trabalhar, os exércitos, eles lançavam um desafio em que o melhor guerreiro de um exército lutava com o melhor guerreiro do outro exército e quem ganhasse a batalha, esse duelo, esse conflito, esse exército dessa pessoa vencedora iria subjugar o exército daquele que tinha morrido. Então perceberam, 2 homens iriam lutar, um deles ia morrer, só um homem ia morrer, mas toda a batalha iria ser resolvida e iria-se perceber quem é que iria servir quem. Quem é que iria ser escravo de quem. O problema, irmãos, é que os filisteus tinham um indivíduo com 3 metros e tal de altura. A Bíblia diz que ele era soldado desde pequenino. E a Bíblia diz que ele era um guerreiro que nunca ninguém tinha conseguido vencer. E eles usaram o seu trunfo e disseram a Golias para ir desafiar os hebreus e lançar o desafio. Escolham um guerreiro para lutar comigo. Quem vencer será dono de todo o território, de toda esta terra. E nós, ou vocês, se perderem, iremos nos subjugar a vocês. A Bíblia diz-nos, irmãos, que Golias, durante 40 dias, se levantava de manhã, à tarde e à noite. E iria até à frente do arraial dos hebreus. E dizia, quem de vós lutará contra mim? Quem de vós lutará contra mim? E os israelitas, quando olharam para o gigante e viram o tamanho, ninguém quis lutar contra ele. A Bíblia diz que o rei Saul era o mais alto de todo o povo. E porque ele era o mais alto, ele deveria ser o quê? Aquele que iria lutar contra o mais alto também dos filisteus. Só que o rei Saul, ele não quis lutar, ele tinha medo. E ele não quis lutar e, pelo contrário, ele até fugiu para o palácio dele e deixou os soldados sozinhos lá na frente da batalha. Enquanto isto, a Bíblia diz que Jessé disse a Davi, Davi, vai ver como estão os teus irmãos. Há 40 dias que eles não vêm a casa, leva-lhes alguma comida e vê como é que eles estão. Traz-me notícias dos teus irmãos. E Davi foi. Quando Davi chegou, o que é que estava a acontecer? O Golias estava a blasfemar de Deus e estava a pôr em causa o poder de Deus, dizendo que se não há nenhum hebreu capaz de lutar contra ele, então o Deus dos hebreus não valia nada, era um Deus falso, que o Deus dele sim é que era o verdadeiro Deus. E ele estava a blasfemar contra Deus. Quando Davi chegou e ouviu aquilo, Davi ficou indignado. Davi ficou cheio de raiva. E Davi disse assim, mas ninguém tira a afronta de Israel? Ninguém faz nada? Estão aí todos escondidos com medo. Ninguém tem ousadia de tirar da boca desse homem, desse incircunciso filisteu, a blasfémia contra o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo. E todos disseram, não, ele é um gigante. Ele é soldado desde a sua meninice. Ele é o melhor guerreiro de todos os tempos. Ele é descendente dos filhos de Gate, dos filhos dos gigantes que viveram no início dos tempos. Lá, como diz a Bíblia, fala dos Nefelins. Ele é o descendente do cruzamento dos anjos com os homens. Ele é um gigante. Ele é poderoso. Ele é isto. Ele é aquilo. E Davi disse assim, mas quem é ele perante o meu Deus? Quem é ele perante o Deus dos exércitos? O Deus de Israel. E Davi disse assim, se ninguém quer ir, então vou eu tirar a afronta do Deus vivo. Eliabe, o irmão dele mais velho, disse assim a Davi, tu és um presunçoso.
Tu vieste aqui gozar connosco, foi? Tu vieste aqui dizer que nós não temos coragem para enfrentar este homem, este gigante? Tu vieste aqui, tu pensas mais do que és. Tu vieste aqui nos provocar a ira. Vai-te embora, vai para o pé das tuas ovelhas, das tuas poucas ovelhas. Mas Davi disse, Eliabe, não sou presunçoso, mas eu sei quem Deus é. E eu sirvo a esse Deus. E eu vou lutar. Se tu não queres ir, eu vou. E eu vou tirar a afronta de Deus. Porque esse gigante, esse incircunciso e esses filisteus vão saber hoje que há Deus em Israel. Irmãos, Davi, ele ficou indignado pelo facto daquele homem estar a blasfemar de Deus e ninguém estar a fazer nada. Irmãos, nós temos que muitas vezes ficar indignados quando o diabo começa a agir na nossa vida e começa através das suas ações a blasfemar do Deus que nós servimos. Tu tens que hoje ficar indignado quando o diabo começar a trabalhar na vida dos teus filhos, na vida da tua família, no teu emprego, no teu trabalho, na tua conta bancária. Tu tens que ficar indignado. Tens que dizer, não, eu não aceito isso. Eu não aceito porque eu sou a manifestação da glória de Deus. Eu sou aquele que mostra que Deus é vivo e real. Então eu não vou aceitar isto na minha vida, porque esta circunstância, ela blasfema de Deus. Ela entristece Deus. E ela só mostra que o meu Deus não tem poder. Então eu não vou aceitar isso. E eu vou lutar contra isso. Porque em nome de Jesus eu sei que o meu Deus é o verdadeiro Deus. Essa foi a atitude de Davi. Estás a entender? Essa foi a atitude de Davi. E a Bíblia diz-nos, irmãos, que Davi, ele foi levado ao rei, Saul. Eles levaram-no ao rei e disseram, rei, encontramos um homem para lutar contra o gigante. E o Saul ficou feliz. Ele disse, até que enfim. E de repente, quando ele olhou e viu Davi, ele disse, como? Tu não vais poder lutar contra ele. Tu não podes lutar contra ele. Ele é um homem gigante. Ele tem mais de 3 metros de altura. Ele pesa mais de 200 quilos. Tu não vais conseguir. E Davi disse assim, olha, rei Saul, ouve o que eu te vou dizer. Eu estava lá sozinho com as minhas ovelhas. E de repente veio um leão. Abocanhou uma das minhas ovelhas. Ó rei, eu fui ao leão. Eu agarrei o leão na juba. E eu matei-o com as minhas mãos. E o Saul olhar, né? E digo-te mais, ó rei, no dia a seguir veio um urso. Pegou numa das minhas ovelhas, eu fui-me a ele, eu agarrei nele e eu matei-o com as minhas mãos. Porque Deus está comigo. E eu quero te dizer, assim como eu matei o leão e assim como eu matei o urso, eu vou matar aquele incircunciso. Sabes porquê que David chamava o Golias de incircunciso e não chamava Golias pelo nome? Ou não chamava Golias como os outros chamavam gigante? Porque quando Davi chamava Golias de incircunciso, estava a declarar que aquele homem não tinha aliança com Deus. Estás a entender o que eu estou a dizer? Qual era a aliança? Como é que era feita a aliança do povo com Deus? Era através da circuncisão. Hoje é através do batismo, certo? Mas naquele tempo era através da circuncisão. Então, quem não era circuncidado não tinha aliança com Deus. Isto é, não tinha um pacto com Deus. Davi, ele não olhava para aquela altura. Davi olhava para o facto de que ele tinha uma aliança com Deus e que aquele gigante não tinha uma aliança com Deus. Então ele olhou e disse, o homem já está derrotado. Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Então ele está feito. Não há que temer. Porque eu sei quem eu sou e quem eu tenho. Mas aquele homem, coitadinho, ele só tem altura, não tem mais nada. Porque eu tenho uma aliança com o Deus vivo. O Deus vivo protege-me, guarda-me, livra-me de todo o mal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum porque Ele está comigo. Ele compôs esse salmo, ele disse, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Então ele olhou e disse, tu és um desenlaçado, tu és um desgraçado, tu não tens nada, tu não tens aliança com o Deus vivo, eu tenho. E nessa base, Davi pediu para lutar contra aquele gigante. Ok? E a Bíblia diz que o rei Saul tentou colocar a armadura dele em Davi. Ele disse, então pronto Davi, eu vou-te deixar ir lutar com ele, mas tu vais levar a minha armadura. Pelo menos de longe as pessoas vão olhar e vão pensar que sou eu. E Davi tentou pôr a armadura, mas não conseguia andar com aquela armadura porque ele tinha 17 anos de idade. E o Saul era o mais alto de Israel. Então Davi não
conseguiu andar, tirou aquilo do corpo dele e disse: eu não quero saber desta porcaria, eu vou lutar, mas é mesmo como Deus me deu a vitória, e eu não vou levar armadura nenhuma, nem espada, eu vou levar apenas uma funda e vou levar 5 pedras. Ele foi até ao ribeiro e colheu 5 pedras e pôs no seu bolso essas 5 pedras. Irmãos, estas 5 pedras representam os 5 princípios que eu agora vou-vos dizer para vencer os gigantes. Amém? Então vamos ver o primeiro princípio. Aleluia! Vamos lá ver. Primeiro princípio. Vamos ver os 5 princípios para obter a vitória. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá ver se isto funciona. Amém. Primeiro, ver o gigante como Deus vê. Vamos ver o verso 26 e o verso 27 do capítulo 17. Diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir este filisteu e atirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Eles disseram o quê? A recompensa. Porque o rei Saul, com medo de lutar, ele disse assim: quem for lutar, eu vou dar a minha filha como mulher, a princesa. Vou dar isenção de impostos. Em todo Israel, essa família não vai pagar mais impostos. E ainda lhe vou dar terras e propriedades para que ele possa poder realmente ter uma vida boa. Então Davi, ele ficou a saber que havia uma recompensa, mas o coração dele não ficou agarrado à recompensa. O coração dele ficou agarrado ao facto de a afronta contra Deus fosse retirada. Ok? Então, em primeiro lugar, ver o gigante como Deus vê. Qual foi a palavra que ele usou? Quem é este incircunciso? Quem é este homem que não tem aliança com Deus? Então, em primeiro lugar, tu precisas de olhar para o teu gigante, para a tua dificuldade, para o teu problema, e tu saberes que tu tens uma aliança com Deus. De que Deus está contigo, de que Deus, Ele é o Senhor da tua vida, e que por causa dessa aliança o Senhor te abençoará e o Senhor te livrará das mãos desse gigante. Seja ele qual for, seja ele doença, enfermidade, problema financeiro, problema familiar, seja o que for, meu querido, qual o gigante que apareça à tua frente, tu precisas de saber quem tu és e quem é esse problema na tua vida. Que esse problema não é nada comparado com o Deus que tu serves e o Deus que tem uma aliança contigo. O Deus que tem hoje uma aliança feita pelo sangue de Jesus Cristo. Uma aliança eterna, inquebrável. Uma aliança muito mais gloriosa do que a aliança do Velho Testamento, da Velha Aliança. Uma aliança que é eterna, inquebrável e que faz com que Deus possa ministrar na tua vida e que tu possas habitar na presença dele para todo o sempre. Amém? Então, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos de ver o gigante como Deus vê. Que é uma pergunta para vocês. Como é que Deus via aquele gigante? Vocês acham que Deus se sentia ameaçado por Golias? Quem é Golias perante o Senhor do Universo, o Criador dos céus e da terra, o omnipotente, omnisciente, omnipresente Deus? Quem era aquele homem? Era um nada, é um pó, é um vento que começa e que acaba. Para ele, para Deus, aquele homem não valia nada, não era nenhuma ameaça. E foi assim que Davi viu Golias. Em nome de Jesus. Segundo lugar, vamos ver o verso 28. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja, a luta. Certo? Olha agora. O que é que Davi responde? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Mas Eliabe, o que é que ele disse? Tu vieste aqui para nos provocar, vieste aqui para nos chatear, vieste aqui para ver a guerra, para ver a luta, para ver a nossa vergonha. Mas olha o que é que diz ali: ouvir a voz de Deus e ignorar a crítica dos outros. Irmãos, quando nós estamos perante os gigantes, há sempre Eliabes que se levantam. Há sempre homens e mulheres que vêm dizer assim: o que é que tu estás aqui a fazer? Tu não mereces estar aqui, tu não és capaz, tu não vais conseguir.
Eliabe quis fazer o quê com Davi? Quis desmoralizar Davi, desanimar Davi, fazer com que Davi voltasse para as suas ovelhas. O que é que Eliabe trouxe à existência ali? Que ele era apenas um pastor de poucas ovelhas. Que ele não merecia sequer estar ali, porque ele não era um soldado. Irmãos, muitas vezes quando nós estamos perante os gigantes da nossa vida, gigantes que nos vêm afrontar, nos intimidar, o que nós temos que entender, primeiro é ver o gigante como Deus vê. Segundo, ouvir Deus e ignorar a crítica. Porque vai haver muita gente que vai dizer, esse negócio não vai dar certo. Mas Deus já falou contigo e já disse que vai dar certo. Então permanece-te firme, porque o negócio vai dar certo, porque Deus está contigo. Estás a entender o que eu estou a dizer? Há muitos que vão dizer assim, não, este casamento não vai dar certo. Mas Deus já falou contigo, tu vais dizer, vai dar certo, porque eu sei que Deus está comigo, Ele vai me ajudar. Mesmo que venha o gigante da traição, o gigante do adultério, o gigante que venha para destruir o meu casamento. Mas eu sei que o meu casamento vai vencer, porque Deus está comigo, eu tenho uma aliança com Ele. E o meu casamento foi feito debaixo da aliança e da bênção do Senhor Deus, do Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Estão a entender o que eu estou a dizer? Então tu tens que ouvir Deus e ignorar a crítica dos homens. E olha, a crítica às vezes vem das pessoas mais próximas de nós. Quem era Eliabe? Irmão mais velho de Davi. Irmão mais velho de Davi. É exatamente, irmãos, muitas vezes das pessoas que nós mais amamos, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, que muitas vezes nós ouvimos as críticas que nos desanimam e nos tiram a força para lutar contra os gigantes. Que tu hoje possas dizer, eu escolho ouvir Deus e ignorar a crítica. Davi, irmãos, Davi disse assim, Eliabe, eu só fiz uma pergunta, mas queres saber, eu não quero saber o que é que tu achas, o que é que tu pensas. Eu estou aqui para manifestar a glória do Deus vivo. E se tu não tens vergonha, não tens coragem, só tens vergonha, não tens coragem de enfrentar o gigante, eu vou enfrentar, porque eu sei quem o meu Redentor é, eu sei que Ele vive e eu sei que Ele me vai dar a vitória. Amém, irmãos? Então, segundo lugar, ouvir a voz de Deus e ignorar a crítica. Terceiro, verso 31 a 37. Vamos abrir. 31 a 37 diz assim, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul e mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça ao coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e o livrei do cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia! Verso 37, e disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Aleluia, irmãos, o miúdo tinha 17 anos de idade, o miúdo não era soldado, mas o miúdo tinha uma força, uma coragem e uma fé em Deus, que muitas vezes nós, irmãos, não temos. Muitas vezes vêm os gigantes, irmãos, aqueles gigantes anões, sabem? Aqueles gigantes anões. E nós, irmão, parecemos uma mulher a olhar para uma barata. Ai! Já viram uma mulher a olhar para uma barata? Hã? Já viram? Irmão, olha para mim. Começa a ver o Senhor. Começa a ver o gigante com os olhos do Senhor. Ouve Deus. E ignora a crítica. E em terceiro lugar, lembra-te das vitórias que Ele já te deu. As vitórias que Ele já te deu. Irmão, sabes o que é que deu, o que é que exercitou a fé de Davi? Quando ele olhou para o gigante, irmão, sabes o que é que o Espírito Santo trouxe ao coração de Davi? O Espírito Santo disse-lhe assim, ele é grande, mas lembras-te do urso? Quando o urso pôs em pé, era maior que o Golias. E Davi olhou e disse, não, o urso era maior. Estás a ver a boca dele, a voz grossa dele a dizer, quem luta comigo? Lembras-te do leão? Lembras-te quando o leão rugiu? Lembro-se, Senhor. A voz do leão era mais grossa que o Golias. E de repente o Espírito Santo disse-lhe, Davi, assim como eu te dei vitória contra o leão e o urso, eu vou fazer picadinho desse Golias.
E Davi, irmão, o que é que ele fez? Ele creu naquilo que Deus estava-lhe a dizer. E ele se lembrou, ele trouxe à memória aquilo que lhe deu a esperança. Ele trouxe à memória o quê? As vitórias que Deus já lhe deu. Meu querido, olha para mim. Para tu vencer gigantes que hoje te aparecem, tu precisas lembrar aquilo que Ele já te deu. A vitória que Ele já te deu. Estás a entender o que eu estou a dizer? Tu precisas hoje de saber que quando alguma coisa hoje se coloca diante de ti para te desafiar, para te intimidar, tu precisas de trazer à memória as experiências que tu já tiveste com Deus, as vitórias que Ele já te deu, os leões e os ursos que tu já venceste por causa dEle. Porque isso, irmão, vai te dar fé para venceres aquele gigante que está naquele dia, naquela hora, perante ti. Amém? Então, em terceiro lugar, lembrar as vitórias que Deus já nos deu. Porquê é que tu achas que o Velho Testamento, todo o Velho Testamento começa, quando Deus fala com os filhos de Israel, Deus diz assim: eu sou o Deus de vossos pais, o Deus que vos tirou da terra do Egito. Porquê é que Deus sempre diz isso? Porquê é que Deus sempre lembra que foi Ele que os tirou do Egito? Para eles saberem que assim como Deus os tirou do Egito e deu as 10 pragas e mostrou ao faraó que Ele é Deus, da mesma maneira, meu querido, qualquer problema, qualquer situação, qualquer gigante que venha à tua vida, tu tens que saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo. Ele te dará a vitória e Ele te ajudará a vencer e a fazer mais do que aquilo que tu pensas, mais do que aquilo que tu imaginas, porque Ele está contigo e porque tu tens uma aliança com Ele. Amém, irmãos? Entendes o que eu estou a dizer? Precisas, irmão, de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quando entras num novo negócio, lembra-te das vitórias que Deus já te deu. Quando entras num novo emprego, lembra-te daquilo que Deus já te deu. E avança com fé, sabendo que Deus está contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos ver agora o quarto ponto. Verso 38 a 40. Vamos ver. Verso 38 a 40. Diz assim: Saúl vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saúl: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi tirou aquilo de sobre si. Irmão, quarto lugar, não usar a estratégia dos homens, mas a estratégia que vem de Deus. Sabes, meu querido, Saúl, ele quis dar a estratégia a Davi. Tipo, tu vais vencer o Golias com a minha armadura, com a minha espada, com o meu capacete, com o meu escudo. Mas Deus está a dizer-te hoje, meu querido, não é como os homens querem. Não é como os homens dizem, mas é como Ele diz. A estratégia vem dEle. Aquilo que tu precisas, meu querido, não é usar uma estratégia que outro usou. Tu precisas de usar aquilo que Deus te quer dizer hoje. Porque o gigante que está hoje perante ti, ou os gigantes que estão hoje perante ti, te afrontando, te intimidando, te envergonhando, eles vão cair. Mas não com a estratégia dos homens, mas somente com a estratégia que vem de Deus. Estás a entender o que eu estou a dizer, meu querido? Lembras-te da história de Gedeão? Quem se lembra da história de Gedeão? O exército dos midianitas era 1 milhão de pessoas, 1 milhão de soldados. 1 milhão, irmão. Sabes o que é 1 milhão? 1 milhão de midianitas, eles pareciam gafanhotos. E a Bíblia diz que Gedeão, o Senhor escolheu Gedeão e disse assim: Gedeão, tu vais livrar Israel. E Gedeão disse: eis-me aqui, Senhor. E depois Deus disse assim: junta agora todo o exército de Israel, todo o homem capaz de lutar. E ele escolheu e deu 300 mil homens. 300 mil para 1 milhão, irmão. Mas Gedeão acreditou. Gedeão disse: não, mas Deus vai me dar a vitória. 300 mil, o Senhor vai multiplicar e nós vamos vencer. Depois o que é que aconteceu com Gedeão? Deus disse a Gedeão: Gedeão, quantos conseguiste? 300 mil. Ah, isso é muito. Gedeão disse: como? É muito. Não, mas eles são 1 milhão. Não, mas 300 mil é muito. Diz a todos os que têm medo para ir para casa. Irmão, eu não sei, agora não me lembro dos números, mas eu sei que para aí dos 300 mil ficaram para aí 10 mil. Foi uma coisa assim, tipo astronómica. Dos 10 mil, Gedeão disse. Então o Senhor disse a Gedeão: então e agora quantos ficaram? Senhor, só 10 mil. 10 mil, isso é muito. Como? É muito, 10 mil é muito. Matemática de Deus é outra, não é? E ele disse: agora tu vais agarrar nesses homens e tu vais levá-los a beber
Aqueles que levarem a água à boca numa postura de vigilância, esses tu vais escolher para lutar. Mas aqueles que mergulharem a cabeça nas águas para beber, esses vão para casa. O problema, irmãos, é que eles já caminhavam no deserto há mais de 3 dias sem beber. Quando eles chegaram ao oásis, irmãos, só 300 é que tiveram a postura de vigilância. Os outros todos, eles mergulharam nas águas. E Gedeão disse ao Senhor, Senhor, só 300. E o Senhor disse, é esses mesmo 300 que eu vou usar. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz que ele tomou, não armas na mão, mas um cântaro e uma tocha. E durante a noite eles fizeram um cerco à volta do arraial dos midianitas. E quando Deus deu a ordem, eles partiram o cântaro e acenderam as tochas e gritaram que grande é o Senhor dos exércitos. Sabes o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, os midianitas acordaram tão assustados que começaram a matar uns aos outros. Mataram uns aos outros. Quando Gedeão entrou no arraial, estava tudo morto. Todos mortos. Nenhum dos 300 morreu. Irmãos, a estratégia vem do Senhor. Estás a entender o que eu estou a dizer? E Saúl, o que é que ele queria fazer? Ele queria convencer Davi a usar a sua estratégia, a sua armadura. E às vezes, irmãos, nós estamos com problemas na vida. Estamos com um problema no casamento, estamos com um problema de saúde. E alguém nos diz, um vizinho abençoado, diz-nos assim, eu fui ali àquela senhora e ela fez uma mesinha. E a minha vida ficou melhor. Vai lá fazer a mesinha e tu vais ver como é que a tua vida vai ficar. Estás a entender o que eu estou a dizer? Percebes o que eu estou a dizer? Irmãos, às vezes nós queremos usar a estratégia dos homens. Quando Deus, meu querido, já tem a estratégia certa para te dar a vitória. O que é que Davi fez? Davi despiu aquilo. Davi tomou o seu cajado, a sua funda e foi buscar 5 pedras. E foi ao encontro do Filisteu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então qual é o 4º princípio para vencer gigantes? Não usar a estratégia dos homens, mas usar a estratégia que vem de Deus. 5º lugar, versos 41 e 47. Vamos ler. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. E quando o Filisteu, olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Era assim como eu. E disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? Porquê que o Filisteu disse isso? Porque o que é que Davi tinha na mão? O cajado de pastor. Ele ia com o cajado na mão. E o Filisteu olhou e disse, mas eu sou algum cão para vires comigo com paus? Olha o que é que ele diz mais a seguir. E disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, irmãos. Ele não era um homem de guerra, mas ele falava bem, hein, irmão? Ele não tinha papas na língua. Irmão, que coisa impressionante. Eu imagino o cenário, irmão. Eu imagino o gigante com mais de 3 metros, o Davi com 17 anos, pequenino, ruivo. Com o cajado na mão, com a funda na outra. O outro homem todo artilhado. Inclusive o escudo dele era tão pesado que tinha que um só homem levar o escudo. Que era o escudeiro, que levava o escudo à frente de Golias. E de repente o Golias vira-se para aquele gigante e começa a dizer isto. E o que é que o Davi disse?
a guerra não é minha. A guerra pertence ao Senhor. Por outras palavras, o que Davi disse foi: tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Isto é, não sou eu que vou lutar, é Ele que vai lutar. Não sou eu que vou lutar, é Ele que vai lutar. Eu sou apenas o instrumento que Ele escolheu usar para mostrar a toda esta nação, a todo este povo, que Ele salva não com espada nem com lança, mas Ele salva porque Ele é Deus e Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, irmãos, em quinto lugar, ter revelação que a guerra é do Senhor. Irmão, qualquer gigante vier à tua vida, tu não te esqueças que a guerra pertence ao Senhor. Tu só tens que dizer: Senhor, usa-me como teu instrumento para desmascarar este gigante e para declarar a toda a multidão que me vê que a guerra pertence ao Senhor. Entendeste, irmãos? Davi entendeu que a guerra não era dele. O problema que tu tens que resolver não é teu. A dificuldade que tu estás perante não é tua. Ela pertence ao Senhor. Porque tu tens uma aliança com Deus. E tu precisas declarar isso, meu querido. Tu precisas declarar isso ao gigante. Davi não disse isto ao gigante? Davi disse ou não disse? Então porquê é que tu estás com a boca fechada perante o desemprego, perante a miséria, perante a dificuldade, perante a doença? Porquê é que ficas com a boca fechada? Ao invés de dizeres assim: tu vens comigo com medo, tu vens contra mim com intimidação, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque a guerra pertence ao Senhor. A guerra pertence ao Senhor. Sabes o que é que a Bíblia diz mais? Vamos ler. Diz assim, verso 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Irmãos, quando o filisteu veio em direção a Davi, irmão, ele não andou para trás. Davi, ele não fugiu para trás. A Bíblia diz que quando o Golias começou a correr em direção a ele, a Bíblia diz que Davi correu em direção ao Golias. Já viste, hein? Ele correu em direção ao Golias. Ele não recuou, ele avançou. A melhor defesa é o ataque, não é? E quando o Golias vinha a correr, Davi encurtou a distância. Davi avançou para com ele. Agora há aqui um pormenor interessante. Qual foi a promessa que Davi fez a Golias? A promessa era que ele iria cortar a cabeça de Golias. Só que, irmãos, na mão de Davi tinha alguma espada? Não havia espada na mão de Davi. Havia o quê? Um cajado, uma funda e 5 pedras. Não havia uma espada. Mas sabes, irmão, quando ele olhou para Golias, ele viu uma espada. E ele disse assim: eu vou cortar a tua cabeça com a tua espada. E quando a Bíblia diz que ele lançou a pedra se encravou na testa. E o Golias, o que aconteceu? Ele tombou. Pum. Tombou. Pum. E depois Davi, irmão, chegou ao pé dele. Tirou a espada de Golias. E com a espada de Golias, ele cortou a cabeça do filisteu. A Bíblia diz que os filisteus, quando viram o seu herói morto, fugiram. E o exército de Israel se levantou, perseguiu-os e os matou todos, um a um. E houve grande livramento em Israel. Irmão, se tu usares estas 5 pedras, estes 5 princípios, irmão, não importa o gigante, nem o tamanho dele, ele vai cair e tu vais o vencer. Primeiro ponto é ver o gigante como Deus. Segundo lugar, ignorar a crítica e ouvir Deus. Terceiro, não usar a estratégia dos homens, mas usar a estratégia que vem de Deus, porque a sabedoria vem de Deus. Ok? Quarto lugar. Como? Como? Terceiro. E o quarto? Qual é o quarto? Não usar a estratégia... Desculpem. O quarto é trazer à memória as vitórias que Deus já nos deu. Ok? Quarto, não usar a estratégia dos homens e usar a estratégia de Deus. E quinto, ter a revelação de que a guerra pertence ao Senhor.
Vamos dizer outra vez. Primeiro, ver o gigante como Deus vê. Segundo, não ignorar a crítica e ouvir o que Deus diz. Terceiro, trazer à memória as vitórias que Deus já te deu. Quarto, não usar a estratégia dos homens, mas usar a estratégia de Deus. E quinto, ter a revelação de que a guerra pertence ao Senhor. Irmãos, fica de pé agora. Fica de pé. Estas 5 pedras, meu querido, o Senhor quer te dar hoje nas tuas mãos. E com estas 5 pedras, tu podes vencer qualquer gigante, qualquer dificuldade, seja ela física ou espiritual. Tu hoje possas dizer: Senhor, eu recebo estas 5 pedras, Senhor. Eu recebo